Oi, gente. Oi, boa noite. Boa noite. Aí hoje, bom, já está gravando, tá, gente? É, então, a gente tá estudando o julgamento dos romanos, né? E a gente já pegou Pilatos, mandou Jesus para Herodes, depois interrogou, mandou Jesus para Herodes, depois flagelou Jesus. E aí agora ele está apresentando Jesus para Barrabás. E Barrabás para a multidão, apresentando a opção à multidão. Lembrando que o normal era soltar uma pessoa na Páscoa, não tinha essa escolha de que era ele, a pessoa que escolhia, o governador, tá? Mas ele, na tentativa de livrar Jesus, né? Então, você lê para nós, Bia? Sim, julgamento comum, né? Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Gente, a gente vê uma pressão da multidão, isso é muito importante. Eu estou repetindo isso porque o texto traz isso, uma pressão cada vez mais presente da multidão, e junto, o sinédrio junto e atiçando a multidão, mas não era só isso, a gente viu que tem vários componentes nessa multidão, né, de gente que tinha expectativas em relação ao Messias, gente que tinha ganho nos templos, tem de tudo, e gente que nem sabia o que estava acontecendo, que era de outras localidades e estavam ali na Páscoa e entra na confusão e nem sabe direito o que está acontecendo, né? E aqui a gente vê a questão de Pilatos, ele está entre duas questões, né? A consciência dele e o desejo dele de manter o poder, o prestígio, o dinheiro que ele tinha, o cargo que ele tinha, e ele está tentando negociar essas coisas. E o que a gente viu semana passada é exatamente isso, gente. Coisas morais não se negocia. E você vai perder ao fazer a opção pela moral, pela sua consciência. Mas é o preço que você vai ter que pagar. Tá? E ele não quer pagar o preço, ele quer atender as duas coisas. Então você veja bem, se Jesus é inocente, por que ele foi flagelado? Isso. Ele afirma, né? Então, você vai cedendo na sua consciência, é esse que é o problema, você vai cedendo, tá? E aqui nós temos a declaração de inocência de Jesus, foi feita por Pilatos, foi feito duas vezes em Mateus, três vezes em Marcos e duas vezes em Marcos, três vezes em Lucas. Então, ele proclama a inocência de Jesus. O próprio Pilatos faz isso, né? Uhum. Ele proclama. Leia os textos. Não, aí eu trouxe primeiro esse texto aí para a gente ler. Então, perante Jesus, capítulo 7. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Mateus 27, 23. Jesus Cristo, condenado sem culpa, vencido e vencedor, profundamente amado e violentamente combatido. Sim. É isso aí, né, gente? Olha como é que Jesus mexia muito. É o que vocês já ouviram falar isso, né? Ninguém consegue ficar é, no morno perante Jesus, entendeu? Indiferente. Então, isso aqui, ou você amava ou você odiava. Isso é típico da pessoa que tem muita luz, porque ele mexe com a tua sombra. Quando você chega perto de Jesus, a pureza dele naturalmente faz aparecer tudo aquilo de não puro que você tem em você. Então, ou você ama ou você odeia, mas indiferente você não fica, tá? Então é isso aqui, ó, profundamente amado e profundamente combatido, violentamente combatido.
né? Você tem os dois opostos. E aí ele sem culpa, vencido, mas depois vencedor, né? De todos os títulos, preferiu o de mestre, conquanto devesse, nas provas supremas, reconhecer-se abandonado pelos discípulos. De todas as profissões, praticou um dia a de carpinteiro, ciente de que não teria para a ministração de seus apelos e ensinamentos nem culminâncias de poder terrestre e nem galerias de ouro, mas sim pobres barcos talhados em serviço de enxó e golpes de formão. Enxó, gente, é tipo um machadinho, tá? Que você vai cavando, assim, usa ele para. E formão é um negócio que faz assim, reto, alisar, né? A madeira. Uhum. Então, gente, ele escolheu o único título que Jesus aceitou foi esse, né? Para ser abandonado pelos discípulos. E o ensinamento dele foi na vida dele, só na vida, né? Ele não teve nenhum tipo de privilégio, coisa pudesse destacar, né? Nem ouro, nem título humano, nada disso. Escreveu. Não escreveu nada. Viveu numa cidadezinha, num país pequenininho, na beira de um lago, tudo de cidade piquititinha. Cafarnaum é menor que o bairro de Santo Antônio, muito menor. Soberano da eternidade, permitiu-se lhe aplicassem a coroa de espinhos, deixando-se alçar num sólio constituído de dois lenhos justapostos em dois traços distintos. Então, o trono dele foi a cruz, né? E outra coisa, ó, permitiu, tá? Permitiu, porque ele tinha poder ele esvaziou-se de todo o poder, né? Deixando-se crucificar, entendeu? Isso é muito importante, porque senão você esvazia o sentido espiritual do gesto de Jesus, né? Ele tinha o poder e ele esvazia para cumprir a vontade de Deus completa. E aí ele se submete à nossa insânia. Tá, gente? Alguém tem dúvida em relação a isso? Ele, a tela tá apagando, a tela lá em cima tá. Não, pode ser isso aqui mesmo. Ele que se declarou empeixando o caminho, a verdade e a vida, deu-se na extrema renúncia em penhor de semelhante revelação, suspenso nas horas derradeiras, sobre o traço vertical que simbolizava a fé, a erigir-se em caminho para o céu, e sobre o traço horizontal que exprimia o amor, alimentando a vida na direção de todas as criaturas, como a dizer-nos que ele era na cruz a verdade torturada e silenciosa entre a fé e o amor, a sustentar-se claramente erguida para a justiça divina, batida e supliciada pelos homens, mas de braços abertos. Então, ele reúne o caminho, a verdade e a vida, né, gente? Aí, de novo, olha, é extrema renúncia, é essa leitura da cruz que a gente tem que ter, tá, gente? Ele tem, agora, é o que que ele faz aqui, ó, o traço vertical, que é assim, ó, simbolizava a fé, né? A ligação com Deus, né? Há um caminho para o céu. E o horizontal, o amor, que alimentava a vida. Olha lá, na direção das criaturas. E na cruz era a verdade entre a fé e o amor. A fé assim, o amor assim, né? Que ele pôs a fé vertical, o amor horizontal. Ele era a verdade crucificada. Ele Braço aberto. significou, né, Vânia? Tá de braços abertos para receber todos, né, que abandonaram ele, que deixou ele, e ele está lá de braços abertos, pregado naquela cruz, né? Que traiu, né? E a É, nós estamos aí é,
o morno da vida e que um dia tá, outro dia não tá, né? É, é, E é isso. E é uma verdade crucificada chamando pela fé e pelo amor que a gente é, bate. é. Então, bom, gente, então vamos voltar aqui para onde nós, né? Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando virado, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste, fique o caso convosco. É justo, é porque quando você vê na Bíblia uma palavra entre parênteses, é porque está subentendido. Então ele pega e escreve para a gente, porque às vezes na tradução não fica claro, tá, gente? É por isso, é porque está subentendido. Então, o sangue deste justo, aí ele põe o justo por causa disso. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Isso. E aqui nós vamos de novo, né? O tumulto, ó, aumentava o tumulto. Aí ele lava as mãos. O que que vocês acham disso? Será que eu lavar as mãos? Eu tenho. É isso. Ele está lavando a mão da responsabilidade, né, gente? Isso é igual a gente quando vai votar, vota em branco, que acha que assim não tem resposta. O silêncio é resposta. O votar em branco é resposta. O não assumir autoridade é uma opção. Quando eu opto por não exercer o meu poder, eu estou fazendo uma opção. Então, não existe isso de não vou me comprometer. Tu está se comprometendo. Entendeu, gente? O assunto está se comprometendo. Não tem jeito. Tanto sim, os dois, né? Mas o que acontece? Ele está abrindo mão de uma autoridade e passando a responsabilidade, mas não existe isso, porque a autoridade quem tem é ele. Então, ao abrir mão da autoridade dele, ele está fazendo um ato de autoridade. É uma escolha. É uma escolha, né? E aqui em Mateus é porque esse açoitado aqui em Mateus é depois depois que ele recebe a pena de crucificação, mas a gente viu que essa ordem não está correta, porque você vai ver que os outros dois, eles não foram aceitados, tanto que eles não morrem logo, e Jesus morre logo. Não era o costume de vai ser crucificado, agora bate. Não. Foi uma tentativa de Pilatos de negociar para ele não ser crucificado, tá, gente? Igual eu falei, não é açoite comum. E aí tem em Lucas, que ele tem uns detalhes interessantes. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Isso. Então, gente, olha de novo, grandes gritos pedindo para ser crucificado, os gritos dos príncipes. Então, ele quer mostrar isso. E por que que é importante a gente entender que Pilatos estava sob pressão? O que que acontece conosco quando a gente está sob pressão? Estômago. Resolver logo. E aciona na gente o instinto de preservação. Então, a primeira coisa seria a sobrevivência, mas Pilatos não tem medo de morrer aí, tá, gente? Que não corre o menor perigo. Então, a primeira coisa que você, quando está sob pressão, você procura preservar a sua vida. No caso de Pilatos, ele não tinha a vida dele ameaçada, porque antes de alguém chegar perto dele, já havia sido matado um monte de gente, que a diferença é muito grande de uma multidão com raiva, gritando com pedra, e os romanos. E não tinha pouco romano, não, que não era
Não estava com um pouco romano ali, não. A centúria estava toda lá. Então, mas tem uma coisa de preservação do que eu acho que é importante. Entendeu? É. Então, primeiro é a vida, mas não é o caso dele, que em nenhum momento ele pode achar que a vida dele está em perigo, mas de preservar aquilo que eu acho que é mais importante para mim. E aí que está o perigo, tá? É nisso que está o perigo. Então, nós vamos ver um diálogo lá no livro Há 2000 anos. O Públio acabou de chegar lá na Judéia e tem uma festa para ele e a mulher, e eles estão conversando sobre Jesus. E aí o Pilatos, estão conversando, não, foi antes ou depois, que o cara conta que conheceu Jesus e tudo mais, e ele vai fazer esse comentário que não é sobre Jesus, é sobre os judeus em geral, tá? O Suplício falou que conheceu Jesus e que ele faz milagres e não sei o quê, e ele meio que comenta isso aqui. Há 2000 anos, primeira parte, capítulo 3. A verdade, contudo, meu amigo, objetou Pilatos, dirigindo-se a ele, é que nestas paragens nascem religiões todos os dias. Ele matou vários messias. Eu trouxe aqui uma lista para você. Falsos messias, né? Este povo é muito diverso do nosso, reconhecendo ser invisível deficiência de raciocínio e senso prático. Um governador aqui não pode deixar se empolgar pelas figuras, e sim manter rígidos seus princípios, no sentido de salvaguardar a soberania inviolável do Estado. É por esse motivo que, atendendo às sábias determinações da sede do governo, não me detenho nos casos isolados, para tão somente ponderar as razões dos sacerdotes do Sinédrio, que representam o órgão do poder legítimo, apto a harmonizar conosco a solução de todos os problemas de ordem política e social. Vocês querem assim fazer? Então, na hora, gente, que ele é pressionado, ele volta nisso aqui, que é a crença dele. A crença dele é o quê? Primeiro, gente, tem uma coisa que o judeu não tem, é deficiência de raciocínio. Você vê os textos que eles produzem, o tanto de prêmio Nobel que tem, uma coisa que eles não têm, é deficiência de raciocínio. E falta de senso prático também não, porque eles, até essa época, a linguagem deles é muito prática. Eles vivem a religião no senso mais prático do dia a dia. Não tem uma coisa que ele não é. Agora que ele não entende nada disso, isso é verdade, né? Então, o que que ele fala? Olha só, ele tem que salvaguardar a soberania inviolável do Estado. Gente, ele tem que salvaguardar o emprego dele, porque nenhum daqueles tem condição de tirar Roma, não. Então, o fato dele condenar Jesus ou não condenar Jesus, mesmo que tenha um motim ali, Roma não tem como ser. Eu vou mostrei para vocês as guerras que tiveram em 70 e 135, que nenhuma foi capaz de tirar Roma. Quanto mais esse motim aqui, sem planejamento. Não. Agora, ele perdeu o cargo, sim. Então, essa soberania inviolável do Estado implica também o cargo dele, tá? Ele tem que preservar o Estado, mas nisso implica preservar o cargo dele. Por isso, atendendo o quê? Quem é nossos parceiros aqui, políticos? O Sinédrio. E não me detenho em caso isolado. É isso, um indivíduo não importa. O que me importa é o quê? É o órgão de poder legítimo que harmoniza comigo para me manter no poder aqui. Entendeu? Então, na hora que ele vai pressionado, é essa crença dele aqui que vai dirigir a decisão dele. Então, quando eu sou pressionado, eu já tenho um padrão de defender aquilo que é importante para mim. E para Pilatos é o cargo dele. Hã? Acontece, Marcelo, é que é assim. Pois é, Marcelo, que acontece?
Isso é uma postura de vida que você não consegue em 5 minutos. Pilatos é um político, e ele chegou ali sendo político. E ele já pisou na bola uma vez. E ele está ali, vamos dizer, sob cartão amarelo, já sob cuidados. E ele quer manter o poder. Para você agir diferente disso, gente, é uma mudança de vida, de maneira de enxergar a vida, é uma mudança profunda. Você não faz isso em 5 minutos. Em 5 minutos, você sendo pressionado, você vai agir como você costuma agir. Você não vai agir como você acha que deveria agir. Não vai, gente. E todas as posturas de Pilatos mostram isso. O cuidado dele com Jesus é por causa do sonho da mulher, da Cláudia. Então, gente, tem esse livro aqui, Eusébio de Cesareia, é o primeiro historiador cristão que existe, é ele que vai relatar o que aconteceu com Pilatos. Ele vai perder o poder no ano 36 por causa de uma matança que ele faz dos samaritanos. E quem denuncia ele chama Públio Lentulus, que denuncia ele no Senado, e ele perde o poder. E aí o que acontece? Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, livro 2, capítulo 7, cita relatos apócrifos que afirmam que Pilatos, tendo caído em desgraça durante o reinado do imperador Calígula, de 37 a 41, foi exilado para Vienne, na Gália, atual França, e lá cometeu suicídio. É daí que vem essa história que Pilatos suicidou, tá, gente? É daí que vem. É verdade? Não vamos saber. É mentira? Não sei. Tem livro que fala que sim, né? Inclusive, quando fala de tá exilado, ele está exilado numa prisão. Aí. Então, tem livro, acho que é do Zé Luiz Ruiz, não é, Bia? Não sei se é Aquele que do tem Zé Luiz a Ruiz. sabedoria, é um deles, é. E que conta a história dele, conta o depois, né? Quando ele foi preso e tal, conta isso lá. Agora, oficialmente, gente, o único registro que a gente tem é esse. Não existe outro registro. Mas o que que mostra aqui também? Vamos colocar como verdade, né? Por que que suicidou? Então, lavar as mãos não adiantou, né? É a consciência, né? Sim, né? E foi pesando. O lavar as mãos, né? Também ele cometeu outros erros, tá, gente? Mas o problema é que aqui em Jesus ele declara Jesus inocente. Então, nos outros erros que ele cometeu, igual no samaritano, ele achava que ele estava defendendo a honra dele. É diferente do que eu saber que fulano é inocente, né? Vocês conseguem entender que o peso para a consciência é completamente diferente, né? É isso aí. Almenus, capítulo 13, Pilatos. Mas entregou Jesus à vontade deles. Lucas 23, 25. Pilatos hesitava. Seu coração era um pêndulo entre duas forças poderosas. De um lado era a consciência transmitindo-lhe a vontade superior dos planos divinos. De outro era a imposição da turba ameaçadora, encaminhando-lhe a vontade inferior das esferas baixas do mundo. É isso. E o problema é esse pêndulo. É esse pêndulo que é o problema, né? Exatamente. Ele vai pendendo de um lado para o outro. O infortúnio do juiz romano foi entregar o Senhor aos desígnios da multidão mesquinha. Na qualidade de homem, Pôncio Pilatos era portador de defeitos naturais que nos caracterizam a quase todos na experiência em que o nobre patrício se encontrava. Mas como juiz, naquele instante, seu imenso desejo era de acertar. Queria ser justo e ser bom no processo do Messias Nazareno. Entretanto, fraquejou pela vontade enfermiça, cedendo à zona contrária ao bem. Não tem como, sabe? Exatamente no processo dele, ele estava acostumado a fazer essas concessões à consciência para conseguir os objetivos políticos dele. Então, é uma vontade enfermiça. Então, é aí que está o problema. E a moral sua fica dúbia. Esse negócio de que
o certo vira relativo. O certo não tem relatividade, gente. O que é certo, o que é errado. Só que você, nesse processo de negociação, de viver esse processo de política, de composição, ele vai cedendo para conseguir poder e acontece essa vontade aí. Aí já as coisas vão ficando cinza, não é branco e nem preto, vai ficando cinza. Isso é o grande perigo, né? E ele tinha vontade de acertar mesmo. A gente viu que ele mandou Jesus para Herodes, ele açoitou Jesus, ele pôs Barrabás na tentativa de evitar a crucificação. Eu vejo que ele pôs Barrabás, achando que o povo escolheu Barrabás, né? Eles, por ser um pior dos ladrões. Não, ele não era ladrão, Não, não. Era sedição. Eu homicídio ainda. Aí que está o problema, Marcelo. Pilatos escolheu o pior prisioneiro que ele tinha na concepção dele. Mas o que o cara fez? Sedição. O que é sedição? Revoltar contra Roma. Era exatamente disso que Jesus estava sendo acusado. Que eles entregaram Jesus para Pilatos, falando que ele estava fazendo motim contra Roma. E era o que eles queriam. Né? Era o que eles queriam que Jesus fizesse, uai. E pensa bem, o país deles está dominado pelos romanos, e você se revolta contra Roma. Para você, para os judeus, isso é um bandido ou um herói? Pensa bem, uai. Para Pilatos que ele é um bandido. Aí que tá o negócio. E a segunda coisa, morreu, matou-se, mas matou quem? O texto não fala, porque se foi um romano, imagina, vocês estão preocupados com isso. Então, deixa eu Quantos, fazer uma pergunta. né? Então a gente não sabe. Perguntas para a gente questionar essa visão da multidão, que não é a mesma visão de Pilatos. Pode falar. Pois é, porque eu penso assim, né? Pilatos era romano. E assim, Sim. era interesseiro, era, né, só pensava nele, egoísta, bem classificado. Eles eram materialistas, né? Então, assim, matar um justo, matar um injusto, para ele pouco importava. Porque se acontecesse alguma coisa, alguém fosse entregar ele matava qualquer um. Então, ele tem menos, nem é culpa, mas ele tem menos responsabilidade do que os judeus que estavam ali, né? Eu penso que não é questão de responsabilidade. A questão, Júnior, que pesa é eu comigo mesmo. É esse o problema. Que ele olha para Jesus, gente, esse cara mexia com gente de todo tipo. Ele não tem dificuldade de olhar para Jesus e falar, esse cara é inocente. E aí que pesa. Porque quando você vê uma pessoa completamente inocente e você manda ela para uma tortura, gente. Olha bem, o açoite, que a gente chama açoite, é tortura. E depois a cruz é uma tortura. Aquilo não é uma morte qualquer. Então, isso tem um peso muito maior para mim do que eu olhar para o judeu, que é meu inimigo, e matar 100. Porque eu estou achando que eu estou defendendo meu país. Sim, já. Já tenho aí, entendeu? Então, para mim, o peso é isso. Que ele não tinha dúvida. Ele fala assim: não, esse cara pode não ser tão inocente assim. Ele não fala isso. Ele decreta 3 vezes: inocente, ele é inocente, ele é inocente. Ele não tem dúvida. E é por isso que tem um peso muito maior para ele, porque quem vai julgar ele? É ele mesmo. Entendeu? E já eles lá que estavam votando, eram multidão com múltiplo, cada um tem um tipo de motivo e vai ter uma resposta diferente perante a lei. Tinha gente ali que achava que realmente ele não, ele, vamos dizer assim, ele tinha o poder para ser o Messias que a gente esperava e ele não fez isso. Então era como, vamos dizer, a expectativa foi frustrada, né? Tinha gente ali. E tinha gente que tinha inveja, tinha. Tinha gente que sabia que era aquele Messias, esse Messias eu não quero. Tem de tudo, né, gente?
É isso. Agora, eu acho que para Pilatos, para ele pesou muito, foi que, exatamente por ele não ter dúvida. Ele não achava que ele era mais ou menos, sabe? Examinando o fenômeno, todavia, não nos move outro desejo senão de analisar nossa própria fragilidade. Quantas vezes agimos até ontem ao modo de Pilatos nas estradas da vida? Imaginemos o tribunal de Jerusalém transportado ao nosso foro íntimo. Jesus não se punha contra o nosso exame, mas esperando pela nossa decisão, aí permanece conosco a sua ideia divina e salvadora. É isso. Quantas vezes É. Quantas vezes a gente contraria aquilo que a gente já sabe que não deve fazer e acaba fazendo isso? E que a consciência dói. Qual aconteceu ao juiz, nosso coração transforma-se em pêndulo Aí. entre as exortações da consciência eterna e as requisições dos desejos inferiores. Quase que invariavelmente entregamos o pensamento de Jesus às zonas baixas, onde sobre a mesma crucificação do Mestre. Vemos assim que Pilatos converteu-se em profundo círculo para caminhar. É isso. Então a gente já tem uma consciência, sabe que aquilo a gente não deve fazer, que não deve, e a gente acaba continuando a agir do jeito que a gente está acostumado, né? E ele fala assim: são as nossas paixões, nossos desejos inferiores que a gente não quer abrir mão, né, gente? É isso. Então já tem uma consciência que grita e tem, a gente acaba seguindo. Então, esse julgamento, gente, de judeu, do Pilatos, quem estava envolvido, o problema é que acontece dentro da consciência da pessoa. O problema é esse. E aí o peso quem dá é a própria pessoa, entende? Que são diferentes histórias, diferentes pessoas, diferentes motivos. Mas é isso aí. Então, ele traz para nós que a gente continua, então, um descompasso entre o que a gente sabe e o que a gente não sabe. É, e você consegue também colocar a sombra, a cabeça dele é a sombra de tal, é o é. Você coloca assim também? Consegue? Consegue. Acontece aí, é o seguinte: o que que acontece? Jesus, ele desperta em você o seu si, o seu self. A presença dele faz isso. O divino desperta o divino em você. E isso te ilumina a tua sombra. Agora, você pode se revoltar contra isso, ou você pode aceitar aquilo e, vamos dizer, crescer a partir daquilo que você descobriu em você. Mas muitas vezes se desperta ódio. Você apontar a sombra do outro desperta muito ódio, que a pessoa acha que destruindo você, ele está destruindo a sombra dele. Entendeu? Porque a tua luz ilumina isso nele. Daí vão dizer, Jesus, gente, Jesus é o próprio divino. Então não tem como você ficar mascarado diante dele. E ele estimula o divino em você. Então, se eu destruo o divino aqui, a minha sombra continua escondida. Não me incomoda. Você vê isso onde? Nos livros de André Luiz. Quando você chega num umbral, chega uma pessoa com luz ali, os espíritos todos fogem. Por quê? Porque aquela pessoa com luz ilumina a consciência do outro, ele tem que enfrentar o que ele fez de errado. Ele não quer enfrentar. Eles fogem. Só você ler os livros. Eles fogem, mas para que a pessoa está ali para ajudar. A pessoa está ali no maior amor e eles têm medo. O problema é esse, entendeu? Agora, a consciência de Pilatos é a consciência do self dele, que está chamando ele para agir conforme o divino acha, bancar a inocência de Jesus. Mas tem um outro lado que é das paixões, que quer o poder, que quer o dinheiro, que quer a influência, que é o ego. Eu quero isso, que é a sombra junto, né? Então, eu ajo para preservar isso.
Entendeu? Ficou claro, mais ou menos? Ficou. A minha conexão estava ruim na hora que você estava terminando de responder o meu, eu caí. Ah! Deixa não, o que eu falei, Júnia, é que é assim, ó, é que o problema é que a consciência que julga a gente é a consciência dentro de nós. E qual que é o problema de Pilatos? É que ele tem certeza que Jesus é inocente. Então, por isso que é o rigor maior dele com ele mesmo. Que acabou, não que ele fosse mais culpado, ele não era, gente, ele tentou livrar Jesus. Mas o problema é exatamente a consequência do que teve, junto com, então, daí que a gente acha que fragilizou ele e levou ele para o suicídio. Pode ser outra coisa? Pode. A gente não sabe, é suposição, né? Que fragilizou ele, esse conflito que ele ficou. Exatamente porque ele não tinha dúvida. É esse o problema. Agora, ali na multidão, tem gente de tudo quanto é jeito ali. Aí cada um tem um nível de responsabilidade, né? Pode falar, gente. A consciência que nos julga, você falou que veio do céu. Vem do self. É o Deus, é a hora que eu me encontro comigo mesmo. Então, não tem, assim, é claro que tem prestações de conta perante as pessoas que nos orientam a encarnação, mas a maior julgamento que você passa é dentro de você, não é o outro, né? Aí a gente liga Jesus com o suicídio de Pilatos. Ele pode ter suicidado por outro motivo, gente, sei lá, não sei, claustrofobia da prisão, sei lá, né? Perda de esperança, que eu não, né? Que eu não quero também essa vida, se não for do jeito que eu quero, eu estou preso, sei lá, mas supondo, né? E a gente também não sabe nada, né, da morte dos outros, né, do Do pessoal restante. do Sinédrio que estava ali, que também tinha certeza que Jesus também não era culpado, que eles queriam tirar Jesus dali, porque estava fazendo confusão. Então a gente também não sabe nada como é que foi a vivência deles É, depois, né? não tem relato, né, gente? Teologia, sobre as mãos da misericórdia. É, Fala da reencarnação de lá. Ele teve problema, ele veio cego, ele teve um problema intestinais, né, ferida, né? Eu queria o livro de novo, mas é isso, a história é uma sequência. ah, Jesus encaminha um dos seguidores Zacarias para acompanhar Pilatos na encarnação, no desencarne, para ele lá dar assistência. Então, por isso tem um relato desse ainda do suicídio, né? E é, depois de outras vidas. sim. E hoje está redimido e nós estamos aqui encalhados. E falava muito dele, elogia todos Justificação. Ah, é? o amor, o amor É de quem? bem não, é Lúcio, alguma coisa assim. Ele descreve, mas olha, são livros fantásticos. É uma trilogia assim, que você olha, se você olha isso aqui, não tiraram, não tiraram, não dá pra tirar. Então, Mesmo, né, romanciano. mesmo romanciano. É porque também tem umas figuras que a gente quer saber, né? Que são figuras muito marcantes, igual Judas, né? Igual. Né? Porque, Certo. engraçado, quem psicografava Lúcio não era Ivone Pereira? André Luiz Ruiz. Não, é o Ruiz, é André Luiz Ruiz, né? André Luiz Ruiz. Ele, A ele que tem Ivone, não. aquela trilogia, né? A bondade, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas pode ter Lúcio coisa nenhuma, é eu que estou confundindo todo mundo. Gente, aí tá o problema, que é a consciência da pessoa. Por isso é que é difícil você dar palpite. Né? Você pensa, por que problemas gastrointestinais e por que cegueira? Eu já ia pensar na mão atrofiada.
Pois é, eu já ia pensar numa mão atrofiada. Porque ele Eu ia lavou a mão, né? pensar, e ele veio cego. Por que cego? E ele enxergou que Jesus era inocente, então por que cego? Porque ele fechou os olhos para a verdade, Vânia. Pode ser isso. Então vamos. Vamos lá, agora eu vou. É o Gólgota. Agora, então, gente, condenou, pegou, e ele vai para o Gólgota. Gólgota é a caveira, o lugar da caveira, onde fica na entrada da cidade, que é para todo mundo ver o que é que acontece quando você vai contra Roma, que ficava as cruzes. Imagina, você chegava na cidade e passava diante dos crucificados. E depois, É, e depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Então, Miriam, você me perguntou com que ele foi crucificado? Com que roupa? Com que roupa que ele foi crucificado? Você me perguntou isso. Afinal de contas, então, quem que a gente fica? Com que roupa que ele foi crucificado? Olha aí. Deixou a roupa que ele tinha. É a que ele tinha, tirou. Porque Tirou. quando ele foi para Herodes, Herodes não fez um deboche, colocou ele uma roupa de príncipe, colocou a coroa de espinho, colocou o cetro, zombou, né? Então, mas aqui a gente vê, Mateus deixa claro. E por que que isso é importante? Nós vamos ver lá na crucificação. Então, aqui, tirou essa roupa de príncipe e ele vestiu a própria roupa. Vocês vão descobrir por que que isso é importante. Entendeu? Olha lá. Então, ele morreu com a roupa dele, não foi com a roupa de príncipe. Tá? Mas parece que a coroa de espinho a gente não sabe, porque em nenhum momento fala que foi tirada essa coroa. E na maioria das representações. Tem ele, exatamente por causa disso, porque não fala que foi tirada a coroa, né? Então, aí, vamos ver essa questão de Cirineu, o que quer dizer isso? E aqui em Marcos ele dá mais um detalhe, um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre Rufo. Dá a entender que esse Alexandre Rufo era conhecido da comunidade, né? Porque tem um Rufo que é discípulo de Paulo, mas a gente não dá para saber se esse Rufo é o Rufo, tá? Porque não deve ser um nome tão incomum assim, né? Mas dá a entender que o pessoal da comunidade sabia quem era Alexandre Rufo, né? Sabia que o pobre Sirineu não. Então, gente, aqui, ó, nós temos, então, Israel não está aqui, está abaixo de Tiro aqui, ó, tá nesse pedacinho de aqui, tá? Porque aqui está o Líbano, onde tem Tiro e Sidom. Aí eles não representaram Israel, mas Israel é muito petititinho, olha. Se você vê aqui, ó, a Palestina, como é que é petitinha, tá vendo? E a Cirene está aqui, ó. Mêfis é o Egito, isso aqui é o Nilo, né? É a delta do Nilo. Então, Cirene é na Líbia, não é no Egito, é na Líbia. Hoje, naquele tempo, não chamava Líbia, gente, pelo amor de Deus. Naquele tempo tinha um nome, era parecido com Cirene. Cirene é a cidade, o país, acho que era parecido com Cirene. Hã? Eu acho que é bem, eu já vi falando isso, que é bem aproximado, é bem pequenininho. Você vê o tamanhozão dos outros aí, né? Então, é isso, esse aqui, Cirene, quer dizer disso. Agora, a outra coisa importante aí é o seguinte: por que que ele pegou a cruz? Constrangeiro. Mas por que que o guarda ia constranger? O guarda não gosta de Jesus, não, gente. O guarda estava cumprindo a obrigação. Que ele já devia estar. Não estava aguentando conduzir. Aí voltamos de novo à flagelação. Enquanto ele já estava machucado. E voltamos de novo ao quanto ele estava fraco. Você não carrega a cruz toda. Outra coisa, ó. É, é só atrás. Aí, ó, vamos ler aí, que vai explicar. Simão Sirineu.
Não se tratava da cruz inteira, mas apenas da trave superior. Ou seja, aquela parte horizontal, porque a vertical ficava lá, tirava uma pessoa, punha outra pessoa, entendeu? Ficava lá. Todavia, era bem doloroso carregar aquele peso durante meio quilômetro com já feridos. Esse travessão, com 2,5 a 2,30, 2,60 metros de comprimento, pesava em média 50 quilos. Como era arrastado pelo condenado, este suportava mais ou menos 30 a 40 quilos, o que não impedia, porém, que a carne ficasse macerada nos ombros e no ombro. E ele já estava muito machucado e muito fraco. Então, por que que o guarda fez isso? Você não vai morrer aqui. Ele acaba Não. Que você tem que morrer é crucificar. Por isso é que o guarda fez o sirineu, entendeu? Não é, é porque a obrigação dele era pôr Jesus vivo na cruz. Então ele sabia, gente, quem era flagelado, ele sabia que ele estava muito fraco, né? Então por isso que o guarda catou o sirineu lá, quem catou foi o guarda e pôs ele para carregar. Hoje nós estamos cheios de mensagem. Foi de viva 140 após Jesus. E quando iam levando, tomaram certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali gozadores e penitentes, os campeões da usura, os escarnecedores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifício. Então, gente, foi essa multidão que votou. Entendeu, Júnior? Foi essa multidão aí que votou. E, gente, aí tem gente de todo tipo. E cada um tem um nível de responsabilidade que não dá para a gente avaliar. É a pessoa com a pessoa mesma. Olha para você ver. Gozadores impermitentes do mundo, que quer só as facilidades, o que o mundo quer, não quer compromisso moral, não está nem aí para nada disso. O campeões de usura, o que interessa para mim é o dinheiro. Para onde nós vamos, né? Os escarnecedores, zombadores, que só quer mesmo, que você mais vê aí na internet, aí gozar da cara do outro e se divertindo com tudo. Os ignorantes, que é aquele também que não entende nada daquilo que está acontecendo, eu quero é participar desse tumulto. Como diz Kardec, pergunta que eles respondem. Ele sabe sobre tudo. Até a pedra responde. A passarinha também. O espírito fraco que sabe que Jesus é superior e tende a anunciar suas convicções. É o silêncio dos bons, gente. Os bons que se silenciam. Os amigos vacilantes, as testemunhas acovardadas. Esses todos conheciam Jesus e sabiam que ele era o Cristo. Olha bem. E os beneficiários do divino médico, quer dizer que ele curou. Foi curado. Foi curado, a pessoa foi curada por ele. Todos com medo. Medo de acabar na cruz igual Jesus, gente. Medo mesmo. Então, essa multidão foi a multidão que voltou, que estava lá. Então, tinha de tudo, né? Por isso que não dá para falar, passa o pente assim, né? Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangido, e seguiu carregando após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante tua condição de servidor com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalho de olhos voltados para a divina luz.
É isso, gente. Então, o que que ele está dizendo? Na hora que você se compromete com o evangelho, a multidão vai colocar a cruz em você e vai cobrar de você isso aqui: humildade, resistência, não quer saber dos seus problemas, vai te julgar e vai te observar. É isso. Igual o Cirineu, você vai ser constrangido, compelido, né, gente? Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as correntes invisíveis das fontes celestes e vencerás com valorosidade. Por enquanto, a cruz ainda é um sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, nossa cruz e sigamos-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. É isso, gente. É um caminho que a gente vai ter que fazer, né? De testemunho, de trabalho, de aprimoramento mútuo. E ele fala isso. Você pode amar. Olha, esses da multidão, a quantidade que amava Jesus, ó. É só olhar aqui, a quantidade que amava Jesus, né? Olha aí. Os amigos vacilantes, o que reconhecia a superioridade de Jesus, as testemunhas, os que foram beneficiar, todos esses amavam Jesus, né? Mas é que ele falou, você ama Jesus profundamente, mas ainda é aí, ó. Mas é quase certo que você ainda não está junto dele na jornada. E aí, gente? Ainda está de Ainda está de longe. É isso. É isso, gente. Aí nós agora nós vamos para a crucificação. Alguém quer fazer algum comentário?